6h07, viva a voz, Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Uma boa noite para você. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo aí ligado no resultado dos desfiles do Rio, né? Atrasamos uns minutinhos, mas estamos aqui. É isso aí, trouxemos a informação da Grande Rio vencedora, mas provavelmente no meio desta conversa nossa aqui vai sair o resultado de São Paulo. Tá tudo muito apertado com a mancha verde na liderança e assim que sair o resultado a gente informa aqui, tá, Vera? Combinado, combinado. É um olho lá, um olho na semifinal da Champions League, um dia agitado hoje. Tá demais. Vamos falar de Alexandre Silveira, o caso... Daniel Silveira, você misturou o Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira. Daniel Silveira e Alexandre, tô confundindo tudo, os Alexandres, é isso aí. Os dois são carequinhas ali, né? Mas estão em lados opostos. Daniel Silveira, desculpa. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes... Nossa. Despachou hoje no processo do deputado Daniel Silveira. Bocardi, eu faço isso direto também, essas trocas meio disléxicas. E ele decidiu reforçar a afirmação de que o deputado perdeu o mandato e está com os direitos políticos cassados, portanto não pode disputar uma nova eleição. Vem aí uma outra polêmica, né? Ele foi fazer isso em razão de que há muitas movimentações na Câmara, depois do decreto do presidente Jair Bolsonaro concedendo o indulto individual ou a graça ao deputado Daniel Silveira, para também anistiá-lo da perda do mandato. Tem essas movimentações por parte da bancada evangélica, por parte da bancada bolsonarista, e o Arthur Lira está deixando isso correr, está dando vazão a esse movimento, enquanto diz que, olha, tudo bem, o Supremo decidiu que ele deve perder o mandato, mas só a Câmara tem a prerrogativa para cassar o mandato de um de seus pares. Ele voltou a afirmar isso hoje num seminário realizado no Superior Tribunal de Justiça, ao qual estava presente também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também foi nessa mesma linha. Então, o despacho de hoje do Alexandre de Moraes é para tentar preservar, por enquanto, alguma coisa da decisão do Supremo na semana passada, que foi sustada pelo decreto do Bolsonaro. Então, ele está dizendo, olha, o presidente tem a possibilidade de conceder graça a um condenado judicialmente, a um condenado numa ação penal, mas isso não cessa os efeitos das condenações secundárias que eles têm. No caso aí do deputado, além da condenação à pena de prisão, ele foi condenado também à multa, também a perder o mandato e os seus direitos políticos. Então vem aí uma nova queda de braço, dessa vez entre o Supremo e o Legislativo. Alexandre de Moraes está reafirmando essa parte da sentença e dizendo que o restante ainda carece de uma análise de constitucionalidade por parte do próprio Supremo, que vai ser feita naquelas ações que foram impetradas contra o decreto do Bolsonaro. Essas ações vão ser relatadas pela ministra Rosa Weber e ela deu 10 dias para que o presidente da República se manifeste sobre o seu decreto, para que a defesa do Daniel Silveira também fale, para depois o Supremo dizer o que, enfim, resta desse decreto, se ele é de fato constitucional, se ele foi assinado no tempo devido, portanto, no momento devido do processo judicial, e se, portanto, ele vai ser acatado na sua integralidade pelo Supremo ou não. Um momento muito tenso, como a gente já previa desde que o Bolsonaro soltou esse decreto, porque ele trucou o Supremo não quis responder de pronto, preferiu se recolher para preparar uma resposta mais uníssona, mais fechada de todos os ministros, e enquanto isso o Bolsonaro foi se espalhando, foi crescendo, foi fazendo, enfim, reiterando a tese de que o seu decreto vai ser sim cumprido e dando a entender que pode desrespeitar outras decisões judiciais também. E até o deputado Daniel Silveira está à vontade para andar até sem tornozeleira por aí, Carol e Rodrigo. Pois é, andando sem tornozeleira já há dias, claramente desafiando ali a determinação do Supremo, mas com respaldo, né, Vera? Está se sentindo com costas quentes, né? Não só pelo presidente Bolsonaro, como de seus pares no Congresso também, né? Por tudo isso que você está dizendo.
É isso, ele está se sentindo bem à vontade, Carol. Ele interpretou o indulto como uma liberdade para tudo. Está livre para voar, está livre para usar a tornozeleira, que nem mais está sendo carregada. Desde o domingo de Páscoa, ela não é carregada ali, recarregada. E ele indo às solenidades, concedendo entrevistas, circulando sem a tornozeleira. E aí fica a dúvida, né? Qual é a possibilidade de o Supremo interpor alguma medida coercitiva para que ele cumpra essa determinação de andar com a tornozeleira, se nem a condenação por parte de 10 dos ministros num julgamento no plenário do Supremo pode prevalecer, uma vez que o Bolsonaro indultou o deputado Daniel Silveira. Então, de propósito, o presidente embaralhou todas as cartas, fez essa enorme confusão. Ele joga na confusão, a confusão o favorece. Os monitoramentos todos de redes sociais mostram que o Bolsonaro conseguiu fazer com que isso reverberasse a seu favor nas redes, tanto nas redes bolsonaristas quanto até num espectro um pouco mais amplo da sociedade, que não é necessariamente bolsonarista, mas que tem críticas ao Supremo, por exemplo, pela decisão que reviu a condenação do ex-presidente Lula, e essa decisão caiu bem também nessa parcela aí do eleitorado e da sociedade. Então, a gente tem um impasse instaurado, um impasse de difícil solução. Hoje foi aniversário do ministro Luiz Fux, ele reuniu os ministros num almoço e claro que o tema ali das conversas não podia deixar de ser esse. E eles demonstram dificuldade em como proceder de agora em diante. Se eles, na ação de inconstitucionalidade, entenderem que o Bolsonaro decretou um indulto inconstitucional porque, sei lá, feriu o princípio da impessoalidade ou porque ele foi interposto antes do trânsito final em julgado, aí o presidente vai aceitar essa nova decisão e o Congresso vai lavar as mãos como lavou as mãos dessa vez. Até hoje não se falou no Congresso analisar nenhum dos decretos legislativos que tem lá para assustar o decreto do Bolsonaro. Então, a gente está no momento de total impasse entre os poderes, sem que ninguém saiba direito como vai agir, e com o presidente muito à vontade para dizer que daqui para frente ele cumpre o que ele bem entender e não cumpre o que não quiser. Ontem, vocês dois me perguntaram, com muita razão, se essa decisão do presidente teria em vista alguns outros beneficiários, né, seus aliados ou seus filhos. Pois hoje já fica muito claro que o entendimento dos aliados do presidente é que, por exemplo, o inquérito das fake news é letra morta, que não tem mais como o ministro Alexandre de Moraes tomar nenhuma decisão, como, por exemplo, contra o Telegram ou contra blogueiros como Alan dos Santos, decisões que ele já tomou no passado e que surtiram efeito, que se ele tomar alguma nova, pode ser que o presidente decida dizer que ela não precisa ser cumprida. Então, a tendência é que esse inquérito fique dormitando, que não tenha novas decisões, novas deliberações nele, como eu falei ontem, quando a Carol me perguntou, eu falei, olha, eu acredito que não vai haver, ou foi a Cássia, acho que foi, na verdade, uma conversa com a Cássia, ela falou, e nos outros casos? Eu falei, acho que não vai ter decisão, justamente o Supremo não vai pagar para ver o risco de ter novas decisões dele anuladas. Então, a gente está realmente diante de um momento muito tenso, muito grave, em que o Supremo está sem saber como sair da encruzilhada em que o presidente o colocou. Ô Vera, você fala aí do impasse, né? E dá uma sensação, não sei se é essa, de que parece que a justiça ela se esgota, ou o caso ele se esgota. Chegou num ponto que, sabe, você chega num beco e ali não tem uma resposta, não tem uma saída, não tem parece que é o esgotamento dos meios, sei lá como é que eu posso dizer. Você entende o que eu estou falando? Entendo, isso é muito grave, Bocardi, porque a justiça tem que ser a palavra final em qualquer democracia. A gente tem um sistema de pesos e contrapesos entre os poderes, em que a palavra final é do judiciário, e aí se cumpre, mesmo que não se goste, mesmo que não se concorde com essa decisão, porque senão a gente entra num estado de anomia, em que é isso, como que você está dizendo, não tem lei, não tem decisão, não tem justiça, você não sabe a que orientação você segue. Uma vez que fique ali meio
definido que, olha, tudo bem, o Bolsonaro ganhou essa, quais podem ser as apostas dele no futuro para desmoralizar o judiciário? Porque o que ele quer, em última instância, é desmoralizar o judiciário e, por conseguinte, desmoralizar a justiça eleitoral e o processo eleitoral. Esse é o objetivo final, naquela coisa como você está jogando War, seu objetivo final, aquele que está escrito na cartinha, o do Bolsonaro é desestabilizar o processo eleitoral. Então, ele está cercando todos os territórios que ele pode para alcançar esse objetivo. E quando você vai tendo êxito em manobras como essas, você fica um pouco mais perto desse objetivo final. Porque se agora o Supremo falar, bom, realmente, ele tem a prerrogativa constitucional de indultar o Daniel Silveira, então a gente não vai fazer nada. Daqui para frente, o Bolsonaro vai esticar essa corda. E quem vai poder fazer alguma coisa? Um Supremo que já está desgastado e já ficou sem a palavra final antes, um Rodrigo Pacheco que ficou ali com as mãos atadas e agora está andando quase como ali quem está numa loja de cristais e não quer ofender nenhum bolsonarista, não quer ofender ninguém. O presidente do Senado não está demonstrando ter a noção da gravidade do momento em que a gente está entrando e do que pode acontecer daqui para frente, inclusive com o questionamento do processo eleitoral. Porque aí, ontem a gente entrevistou o embaixador da Ucrânia no Brasil, no Roda Viva, e ele descreveu uma série de atos do Vladimir Putin desde 2007 que foram sendo deixados, foram passando batido pela ONU, pela OTAN, pelos países do Ocidente, porque precisavam do gás russo, precisavam da energia russa, e agora fica mais difícil deter. Quando ele resolveu invadir a Ucrânia, ninguém conseguiu detê-lo. Então é mais ou menos isso que acontece quando alguém que tem tendências a não respeitar a democracia vai sendo deixado andar. Anda um passo um dia, anda um passo no outro dia. Quando você vai ver, está mais difícil de deter os passos dessa pessoa que não tem exatamente apreço pelas regras e apreço pela democracia. Então, a gente tem que tomar cuidado, é lógico que guardadas as devidas proporções. Eu não quero comparar a nossa situação com a de um país que está enfrentando uma guerra. Eu estou falando do modo como um autocrata em potencial vai ganhando espaço e vai ampliando a sua capacidade de desrespeitar acordos, desrespeitar autonomia de poderes, etc. Ô Vera, e esse episódio bizarro aí da arma disparada por acidente, né, do ex-ministro da Educação, tudo errado, né? Porque ele tem direito à posse de arma, mas não poderia estar portando a arma ali municiada naquela situação, não tinha que ter tirado a munição dali daquele jeito. E aí fica por isso mesmo, né? PF devolve a arma e vida que segue. É um episódio bizarro e também ele muito demonstrativo do tempo que a gente vive, Carol, porque a gente está num tempo em que o acesso, a posse, o registro, o porte de armas, tudo isso foi muito franqueado, foi muito liberado. Tá uma coisa muito mais presente do que era antes do governo Bolsonaro. Ele fez isso também de uma maneira paulatina, com uma série de decretos, ampliando a questão em várias áreas, ao ponto de você chegar a essa situação em que um pastor, um ex-reitor de uma faculdade, ex-ministro da Educação, sabe-se lá por que razão, entende que deve andar portando uma arma carregada dentro de uma pasta, sem nenhum tipo de segurança como civil, sem ter habilidade para manusear essa arma como a gente viu, e descumprindo o mínimo de requisito, inclusive da ANAC, para o porte desse tipo de arma. Você tem que chegar com ela já desmuniciada ao aeroporto. Se não acontecer isso, você tem que ir a um lugar específico, fornecido pela ANAC ou pela PF, para você descarregar a arma da maneira própria, da maneira correta, apontando para uma caixa de areia, tirando do recipiente em que ela está. Ele tentou fazer tudo meio na surdina, meio dentro da pasta. Ele falou que não queria expor a arma no balcão da companhia aérea, acabou perdendo ali o controle no manuseio da arma, ela disparou e atingiu com estilhaços uma funcionária da companhia aérea, que teve ferimentos leves. Quer dizer, é um caso muito sério, muito grave para qualquer cidadão que tivesse feito. Quando você olha que o cidadão em questão
é um pastor, ex-ministro da Educação do país, e que está envolvido em um escândalo ainda não solucionado e está andando por aí armado, sabe-se lá por quê, você pensa que realmente a gente suprimiu um pouco do bom senso do Brasil nos últimos anos e as pessoas estão agindo de uma maneira translocada, sem que haja qualquer tipo de punição e admoestação para quem age de uma maneira translocada. É quase corriqueiro. Eu estava saindo da TV ontem quando eu ouvi essa notícia, eu não tinha visto antes. O ministro foi levado à PF para depor porque a sua arma, ele ia embarcar, estava com uma arma carregada, quer dizer... Coisas nonsense estão Você logo acontecendo. junta a imagem dele com uma arma, né, de alguém que atira, tal, não é um perfil, mas isso nem vem ao caso. Sem contar também que, não é tão importante, mas só para constar, para quem se dedica, para quem é atirador, essas coisas todas, isso é uma vergonha, né? As pessoas se sentem envergonhadas diante de um gesto desse, uma pessoa que tem uma arma e não sabe manusear a arma. Isso só para levar para esse nível. Mas eu acho que era para fazer o quê? Segurança dos lobistas que iam ao Ministério da Educação, porque as visitas foram muitas, né? Muitas visitas, Bocardi. Saiu esse levantamento pedido pela Folha de São Paulo, com base na Lei de Acesso à Informação Pública. Os pastores lobistas do MEC, Arilton Moura e Gilmar Santos, estiveram 127 vezes no prédio do MEC, para visitas tanto aos funcionários do Ministério quanto aos funcionários do FNDE, que é subordinado ao MEC, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que concentra uma boa parte dos recursos do MEC. Eles tiveram, o Arilton Moura esteve 90 vezes no MEC só no curso do mandato, não um mandato, mas enfim, do período em que o ministro Milton Ribeiro foi o titular da pasta. Vera. Isso corresponde a uma visita por semana, diga. Não, desculpa te interromper aí, depois desse número, vamos com a Vitória Abel, está acompanhando a apuração, saiu a campeã do Carnaval de São Paulo. Diga, Vitória Abel. Bocardi, Mancha Verde é campeã do Carnaval de São Paulo 2022. A escola que é bicampeã do Carnaval também foi campeã em 2019. Mancha Verde que trouxe um enredo sobre a água, inspirado na música de Guilherme Arantes. Bocardi. Aí a festa aqui no Sambódromo ali, do pessoal da Mancha Verde comemorando este título. Deu Exu no Rio de Janeiro e água em São Paulo. Grande Rio e Mancha Verde, as escolas campeãs do Carnaval. Daqui a pouco a gente vai para a festa da torcida da Mancha Verde. Torcida palmeirense em peso, celebrando este título do Carnaval. Só dá Palmeiras em tudo quanto é campeonato e ainda a Mancha Verde também no AMB, hein? Parabéns para os palmeirenses aí, mais essa, vamos comemorar. Retomando então, Bocardi, 90 vezes só durante o período em que o ministro foi titular da pasta. Isso corresponde a uma visita por semana do ministro Arilton Moura às dependências do MEC. Isso não é de alguém que tinha uma relação eventual ou secundária com essa pasta, é de alguém que tinha despachos frequentes, corriqueiros, não só com o ministro, como com outros secretários. Ele esteve várias vezes no gabinete do ministro, foram 38 no gabinete, mas foram várias outras em outros ambientes do MEC, em outras secretarias, no próprio FNDE. Então era alguém que tinha trânsito, tinha acesso para aquela liberação de um pedido especial do presidente da República, como o próprio ministro disse numa gravação divulgada depois pelos jornais. Então esse caso vai ganhando a cada semana novos elementos, já tem muitos. Prefeitos já depuseram em comissões da Câmara dizendo que recebiam oferta de propina em troca da liberação de recursos. E o caso também não está andando. Nem o Congresso está investigando e nem o Ministério Público e a Polícia Federal estão andando com algum inquérito que solucione o caso. Não se sabe por que o ministro passou a andar armado, né, depois de deixar o cargo. É todo um caso muito nebuloso e que deveria estar sendo investigado com mais rigor e com mais presteza do que está sendo. Vera, para a gente fechar aqui falando um pouquinho do ex-presidente Lula, ele disse que o decreto do Bolsonaro, lá o perdão ao Daniel Silveira, foi estúpido, que por isso não tocou no assunto, né? E está concentrando aí a fala dele na área econômica, né? Voltou a falar em revogação do teto de gastos e também de reforma trabalhista. É uma estratégia focar na economia e passar ao largo aí das polêmicas políticas? É uma estratégia, eu não acho que seja uma estratégia de todo defensável, Carol, porque tudo bem, uma coisa é ele dizer que o Bolsonaro pauta o debate
pelos assuntos que o interessam, que são assuntos secundários, assuntos só para agitar a rede. Mas, nesse caso do indulto, é uma decisão que tem consequências. Tem consequências para a impunidade, tem consequências para a relação entre os poderes e pode ter consequências graves para a realização da própria eleição. Então, era importante que o líder nas pesquisas se manifestasse. Ele se manifestou agora de uma maneira meio lateral, explicando o silêncio até aqui, mas, a meu ver, não é um silêncio explicável. Uma coisa é você não se manifestar sobre as motociatas do Bolsonaro ou sobre as arruaças que ele faz nas redes sociais, e isso eu acho que ele está correto, porque o Bolsonaro faz isso para desviar o foco dos problemas econômicos. Outra coisa, se omitir de comentar uma decisão grave do presidente que tem implicações, inclusive, para a justiça. Nessa questão econômica, o Lula tem um foco de falar de desemprego, de inflação, de juros, um foco do ponto de vista dele correto, e tem essa questão dessas duas reformas feitas no governo Temer, a reforma trabalhista e a reforma que implantou o teto de gastos, que são coisas que o PT é contra, que quer revogar, mas que tem causado ruído nos agentes econômicos, tanto do setor produtivo quanto do mercado financeiro. Ele tem ido e voltado com esse discurso, dito que vai rever partes, dito que vai aprimorar, ou alguns dos seus assessores em alguns momentos falam em revogar pura e simplesmente essas duas medidas. Isso vai ter de ser aclarado no decorrer da campanha, porque a modulação nesse caso importa. Se você só vai revogar trechos, você tem que dizer quais. Você tem que dizer com que implicação. Você vai mudar tudo que foi feito até aqui ou muda daqui para frente? Então, é um tipo de discurso que, se mantido dessa forma meio obscura como está, causa ruído para o candidato. Os seus assessores econômicos e ele não estão exatamente na mesma página quando falam desses assuntos, e isso certamente vai ser o principal aspecto a ser cobrado do Lula no seu programa econômico daqui até o decorrer da campanha. Aqui é isso, né? Onde as decisões judiciais elas não são cumpridas, elas são ignoradas. Muita gente escrevendo aqui pra gente, falando o que será daqueles que usam tornozeleira, por exemplo, por que eles não têm o direito de deixar a tornozeleira descarregada ou ter que usar. Então você começa a entrar nesse campo, quando você não tem um respeito à decisão judicial. Outros aí falando sobre essa questão de você fazer uma campanha com a incerteza. Você prega a incerteza numa campanha, é um absurdo, a gente conseguiu chegar nesse ponto. E você espera de um candidato que ele tenha certeza e palavra sobre as coisas. Agora, você vê um candidato falando um monte de coisa cada dia de um jeito, imagina quando assumir. E por aí vai, né? Olha que situação que a gente vive. E aí, para fechar, uma mensagem aqui, para descontrair um pouco, uma mensagem daqui de DDD 19, do interior de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho o nome. Ele relembrou aqui um título... não estou conseguindo. Arthur de Campinas. Ele está dizendo que o Gerson Camarote, comentarista de política da Globo News e do Bom Dia Brasil, diz que ele é vidente. Ele escreveu uma matéria dizendo assim: após escândalo, o governo teme que Milton Ribeiro saia atirando se sentir que foi abandonado. Eu vi esse título no blog do Camarote, fiquei de cara. Verdade, muito mãe de Ná. Próximos números da Mega Sena temos que pedir para ele. Vamos lá, que a gente já está atrasado. A música, então, é a música do Carnaval, é isso? Um pouquinho de São Paulo e um pouquinho do Rio? Um pouquinho de Exu, um pouquinho de água. Até amanhã. Valeu, Vera. Carol. Beijo, Vera. Exu! Boa noite, moça. Boa noite, moço. Boa noite, moço. Aqui na terra é o nosso templo de fé. Fala, Magedé. Bem, já estão dizendo que com uma pombagira daquela, como não levar o título, hein? Daqui a pouco a gente traz os detalhes aqui. E São Paulo, e Mancha Verde, a água, cadê? Água de vencer, purificar. Água da fonte do rio que corre pro mar. Planeta água, nascente da vida. Sou Mancha Verde, Belos sambas, hein? Que demais. Ó, dá vontade até de pular carnaval agora. Valeu, Vera Magalhães. Boa noite. Vamos pro repórter